Bom dia, meus amados irmãos, em Jesus, uma excelente terça-feira para todos nós. É com muito bom coração, é com muito carinho que nós estamos aqui, iniciando a nossa manhã de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento, estes minutinhos que a nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Amados irmãos, que Jesus possa estar presente, abençoando o nosso lar, descendo o teu manto de amor em nosso coração, e que hoje, meus irmãos, cada palavra, cada escolha nossa, cada atitude possa ser pautada no amor de Jesus. Amados irmãos, hoje nós vamos convidar a todos a refletir sobre o nosso olhar para com a nossa amada doutrina espírita. Amados irmãos, muitos de nós, se não a maioria, chegamos até a doutrina espírita através da dor. E aquela dor que nós dissemos que é a dor na alma, aquela dor profunda de angústia, de tristeza. Quantos de nós não enfrentávamos grandes perturbações, grandes aflições dentro de casa, com a família, ou quantos de nós não estavam passando por momentos amargos que doíam profundamente em nossa alma, e buscamos a doutrina espírita para uma luz em nosso caminho. Por isso nós dissemos que chegamos no espiritismo, muitos de nós, foi pelo caminho da dor. Foi no momento da angústia, foi no momento de aflição da nossa vida, onde não tínhamos mais respostas, onde o que ouvíamos não mais nos esclarecia, ou até mesmo buscamos porque não sabíamos mais onde procurar um alívio para nossa alma ou das aflições que nos rondavam. E chegamos até a nossa amada doutrina espírita, em busca de esperança, de consolação, em busca de uma luz que pudesse aquecer a nossa alma daquele frio de tanto tempo que já estávamos imersos. E assim foi. A doutrina espírita é como um sol que vem nos aquecer, como um bálsamo também, que vem acalmar as dores da nossa alma. O nosso querido benfeitor espiritual, Emmanuel, ele nos diz: no auge das dores, recorreram ao amparo moral que lhes oferecia a doutrina, e sentiram que a tempestade se acalmava. Seus corações, reconhecidos, voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Amados irmãos, essas palavras de Emmanuel, em cada palavrinha dele, é uma gota de verdade para a gente. Olha o que ele diz: no auge das dores, nós recorremos ao amparo moral que a doutrina espírita pode nos conceder. As respostas, os esclarecimentos que vão nos amparando moralmente, abrindo o nosso olhar para uma compreensão maior das coisas que nos ocorrem. E Emmanuel coloca: a doutrina espírita veio acalmar essa tempestade que estava dentro de nós. E através disso, o nosso coração começou a se voltar mais para as coisas espirituais. Afinal, quantos de nós foi só passando pelo aguilhão da dor que abriu os olhos
para as coisas espirituais em nossa vida. Mas Emmanuel coloca uma coisa interessante aqui, meus irmãos. Ele diz: todavia, os tormentos não desapareceram. E aqui está um ponto, meus irmãos, importante para a gente compartilhar aqui hoje, nesta terça-feira, com todos nós. Amados irmãos, muitos de nós buscam a doutrina espírita pela dor, encontra o bálsamo que alivia esta dor. Mas passado algum tempo, os tormentos voltam, a perturbação aparece, a aflição ela ressurge, e os problemas e dificuldades continuam vindo, vindo e vindo. E nesse momento, muitos de nós desanima sobretudo perante a doutrina espírita. Muitos de nós desanima, se revolta perante o espiritismo, porque achávamos que ao ser espíritas não teríamos mais problemas, que ao adentrarmos na doutrina as dificuldades acabariam. Ou seja, acreditávamos equivocadamente que os espíritos resolveriam tudo por nós e que a nossa vida se tornaria um caminho só de paz e de flores. Amados irmãos, quantos de nós já não vivenciou ou observou esse cenário que estamos aqui narrando acontecer, que aliás é um cenário que Emmanuel coloca? Se abre o coração para a doutrina espírita, encontra alívio para as dores, mas passado um tempo as dores retornam, afinal, estamos aqui para aprender, e um dos caminhos do aprendizado do nosso espírito ainda são pelas dificuldades, ainda é pela dor, meus irmãos. Só que pela falta de compreensão nossa disso, começamos a nos revoltar com a doutrina espírita e com os bons espíritos. Pois o orgulho no nosso coração é tanto ainda que achávamos que os espíritos deveriam resolver tudo por nós. Amados irmãos, este pensamento ainda reflete o quanto as nossas almas são enfraquecidas. Enfraquecidas porque não compreenderam com o coração a doutrina espírita. Enfraquecidas porque buscaram a doutrina espírita para ter um alívio. E com isso acharam que estavam ali para ser servidas. Irmãos, Emmanuel, ele coloca algo pra gente. Ele diz: almas que não puderam penetrar o espírito da doutrina, vagando apenas entre as águas da superficialidade. Achar que a doutrina espírita irá resolver tudo por nós, ou tirar todas as dificuldades do nosso caminho, ou até mesmo crer que o fato de ser espírita é estar isento de problemas? Meus irmãos, como Emmanuel diz, isto é compreender de forma muito superficial a doutrina e não mergulhar no coração, na alma dessa doutrina tão consoladora. Pois o espiritismo, ele não nos retira os problemas. Em verdade, o espiritismo nos conduz um caminho para seguirmos, para termos mais força para passar por esses problemas. Amados irmãos, no livro Ave Cristo, que é um livro belíssimo, ditado pelo querido espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, no capítulo 2 deste livro, nós temos ali um diálogo profundo entre dois irmãos. E neste diálogo, um deles diz: meu querido, você buscou o Evangelho
para que Jesus te servisse? Ou para que você compreendesse a necessidade de servir a Jesus? Quem faz esse questionamento é um grande ancião que já compreendeu as questões mais evolutivas, mais espirituais. E ele direciona essa pergunta justamente a uma pessoa, a um irmão que está ali reclamando, murmurando das dificuldades da vida. E olha essa pergunta que ele faz, que pode ser uma pergunta para a gente fazer em nosso coração. Ele diz novamente: meu querido, você buscou o evangelho para que Jesus te servisse? Ou para que você compreendesse que é nós que devemos servir a Jesus? É aquela questão, meus irmãos. Ser um discípulo do Cristo não é estar aqui para ser servido, é para servir a Jesus. E isso nós estendemos para o contexto da doutrina espírita. Quando abrimos o nosso coração ao espiritismo, meus amados irmãos, não é para a doutrina espírita nos servir, solucionar os nossos problemas e tornar a nossa vida um caminho de rosas. Mas adentramos na doutrina espírita em busca de uma luz, para que ali também nós possamos contribuir e servir, e para que também possamos ter mais força e esclarecimento para os momentos difíceis, para que tenhamos ferramentas e o pilar da fé fortalecido para enfrentar as dificuldades. Amados irmãos, lembremos do Cristo. Quando Jesus convidou a Pedro para caminhar com ele, Pedro nunca mais teve problemas? O apóstolo Pedro nunca mais teve dificuldades? Pelo simples fato de ser um apóstolo? Lembremos do querido e jovem apóstolo João, quando ele aceita o convite de caminhar ao lado de Jesus como um apóstolo. Ele jamais teve enfermidades, problemas ou dificuldades em seu caminho? Lembremos disso. Não, meus irmãos, os apóstolos, mesmo caminhando ao lado de Jesus, todos eles tiveram ainda problemas na família, tiveram ainda dificuldades, muitos deles enfermidades, desafios, momentos amargos na vida. Porque Jesus, quando chama eles, deixa claro que Cristo é o caminho. O caminho para que todos possamos alcançar o reino de Deus em nós. E Jesus não diz, eu faço o caminho por vocês. Não. Jesus mostra o caminho. Então os apóstolos, mesmo caminhando juntinho de Jesus, também tinham seus problemas e suas dificuldades. Que esse pensamento se estenda para a nossa vida, para que não nos tornemos almas enfraquecidas em uma compreensão ainda muito rasa da doutrina espírita, achando que estamos aqui para ser servidos. Pois não é assim, meus irmãos. Nós estamos aqui para muito servir, para trabalhar, para amparar. E a doutrina espírita é um grande sol que nos guia nesses trabalhos diários no caminho do bem, sempre nos conduzindo a Jesus. Não nos desesperemos, não nos desanimemos por ter surgido problemas e dificuldades na nossa vida, e muito menos nos sentimos desamparados. Amados irmãos, procuremos força nas páginas da amada doutrina espírita. Ali recordaremos muito de Jesus também e teremos a alma fortalecida para passar por todas as dificuldades. Que assim seja. Amados irmãos em Jesus, vou convidar a todos para encerrarmos o nosso evangelho de hoje com o coração preenchido dessa mensagem em nosso coração.
Esta mensagem foi inspirada no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Amados irmãos, também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Desejamos a todos uma excelente terça-feira, um dia de muita paz, meus irmãos, e de muita compreensão. Não desanimemos nos caminhos da vida, mas busquemos todas as ferramentas possíveis para que tenhamos força para enfrentar as dificuldades. Dificuldades que irão nos fortalecer. Fiquemos em paz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.